Eu tô construindo uma nova rotina pra mim. Como eu falei com vocês no último vídeo, eu percebi que a rotina que eu tenho hoje não tá me possibilitando crescer. E em vários aspectos, é como se eu tivesse já no passado dado um super salto quântico, mas daí eu dei uma estabilizada, que pra mim é uma estagnada. Eu fiquei numa rotina sempre muito parecida, com uma renda sempre muito parecida, que não é ruim, mas tá muito longe do que eu quero ser, do que eu quero ter. E eu percebi que a rotina que eu levo hoje não tá me ajudando a criar coisas novas, a criar projetos novos, a conhecer lugares novos. Então, o primeiro passo para que eu possa sair de uma zona de conforto, que nunca é confortável, como vocês devem saber. Toda vez que alguém fala zona de conforto é estranho, porque eu sei que não é confortável. A gente tá duro, a gente faz nosso melhor, mas sim, quando entra num ponto de estagnação, que as coisas não estão fluindo, crescendo cada vez mais, pode estar até fluindo bem, mas não tá crescendo, não tá expandindo, é sim uma zona de conforto. Então, para eu sair desse lugar, eu vou ter que redesenhar a minha rotina. E eu vou fazer isso aqui com vocês. Meu nome é Desirê, eu falo de espiritualidade e desenvolvimento pessoal aqui e nas minhas outras redes sociais que você consegue encontrar aqui na descrição. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Eu falei para vocês que eu quero me tornar uma nova pessoa. E eu fiz todo um comparativo, né, de quem é a pessoa que eu quero ser e de quem é a pessoa que eu estou sendo hoje. Ai, Desirê, está criando um personagem? Sim e não. Se eu consigo desejar isso, se eu consigo me visualizar vivendo essas coisas, sendo essa pessoa, é porque em algum lugar de mim eu já sou isso. É uma versão melhorada de quem eu sou. Mas eu não vejo problema nenhum em criar personagens, inclusive sou super a favor de criar alter ego. Já criei alter ego e eu posso, sei lá, fazer um vídeo falando sobre isso pra vocês em outro momento. Bom, essa é a segunda vez que eu tô gravando esse vídeo. Na verdade, eu fiz mais de 12 minutos gravando a tela enquanto eu fazia meio que essa questão da rotina e tal. Só que o microfone resolveu não pegar. Então essa é a segunda vez que eu tô gravando isso e dessa vez eu não vou filmar a tela do tablet, eu vou ler e conversar com vocês sobre o meu horário de sono. Hoje eu tenho um hábito de acordar por volta das 9 da manhã, eu sei. Todo mundo aí dos Segredos da Mente Milionária deve estar surtando porque eu não acordo às 5 para tomar banho gelado. Mas assim, gente, deixa eu até corrigir, na verdade eu não acordo às 9, eu acordo às 8, mas eu saio da cama às 9. Um hábito que eu preciso perder é o de ficar deitada depois de acordar. E eu não fico deitada sem fazer nada, geralmente eu faço minha meditação na hora que eu acordo, antes de ir no banheiro fazer meu xixi, eu já faço minha meditação, dou uma olhada naquilo que eu vou fazer no meu dia, mas isso não é o ideal. O ideal é realmente eu ouvir o despertador e já sair da cama. Eu vou depois falar um pouco sobre isso. Gente, eu durmo muito tarde. Eu durmo por volta das 2 da manhã. E assim, isso não teria problema, são, sei lá, tipo 6 horas, de 6 para 7 horas ali de sono. Eu sempre fui uma pessoa mais noturna, eu sempre fui muito mais criativa, muito mais disposta depois do almoço, à tarde e à noite. Sempre foi assim. E não teria problema em eu falar, então vou ter uma rotina que eu vou trabalhar, tipo, do meio-dia às 8 da noite. Não faz mal. A grande questão é que eu tô com problema de vista. E quando começa a escurecer, os meus olhos começam a cansar. Então eu vou precisar reajustar os meus horários de acordar bem mais cedo, para eu poder parar de trabalhar mais cedo por conta disso. Então, o meu ideal aqui é sair da cama às 7 da manhã e meia-noite estar dormindo. Então eu adiantei 2 horinhas para menos. Como que é a minha rotina da manhã? O celular desperta 8 horas, eu deitada mesmo ali, eu faço a minha meditação. Isso eu vou continuar fazendo, porque antes de eu abrir os meus olhos, eu preciso visualizar o meu dia sendo bom, eu preciso respirar um pouco, preciso já ensinar minha mente como vai ser o meu dia. Então isso eu vou continuar fazendo, mas eu quero que isso seja um pouquinho antes das 7, para 7 horas eu já estar de pé. Mas enfim, hoje o celular desperta 8 horas, eu faço minha meditação, dou uma olhada na minha agenda virtualmente, vejo o que eu tenho para fazer no dia, e então levanto, tomo meu café e vou trabalhar. E assim eu fico trabalhando até a hora do almoço, que acontece ali por volta de 12h40 a 1h, que é a hora que a minha sobrinha chega da escola pra gente poder almoçar com ela. Só que aí tem uma questão, percebam, eu não falei em momento nenhum que eu fui me arrumar pra ir trabalhar. Eu trabalho, gente, dentro de casa, aqui eu tô no meu quarto, mas o escritório é ali na frente, eu trabalho dentro de casa mesmo. E desde quando eu comecei a trabalhar em casa, eu sempre disse que eu ia me arrumar, ficar, né, arrumadinha pra trabalhar. Só que eu não faço isso há anos, gente, é sério, faz um tempo já que eu trabalho
com roupa de ficar em casa ou com pijama. Eu preciso confessar pra vocês, isso acontece. Eu já tô percebendo que isso tá afetando a minha autoimagem. Por quê? Porque toda hora que eu passo na frente do espelho, eu não tô passando a imagem que eu quero ver de mim. Eu preciso mudar esse hábito urgentemente. Então, o ideal que eu quero fazer agora é 6h40 mais ou menos, o meu celular despertar, eu fazer a minha primeira meditação do dia e já emendar essa primeira meditação no dia na minha visualização, na visualização do que eu quero manifestar na minha vida, na visualização do meu dia, de como vai ser meu dia. Enfim, técnicas de manifestação. Eu quero dedicar pelo menos ali uma meia hora no período da manhã para fazer isso. Por volta de 7, 7h10, 7h15 no máximo, levantar da cama, tomar o meu café, me arrumar e ir trabalhar. Fico trabalhando a manhã inteira. Hoje, a minha rotina da tarde é assim. Depois do almoço, geralmente eu tomo um banho nesse horário, às vezes depois do expediente, no fim do dia, mas geralmente na hora do almoço, ainda mais agora que tá frio, né? O melhor horário pra tomar banho é esse horário que não tá tão gelado. Ai, se bem que se eu vou me arrumar pra trabalhar a partir de agora, eu não vou usar 2 looks de trabalho por dia, né? Eu acho que eu vou fazer assim. Eu vou passar meu banho pra noite. Então, eu vou terminar de almoçar, trabalhar e parar às 6. Eu tô falando isso faz pelo menos 3 anos que eu vou parar de trabalhar quando escurecer, às 6. Eu vou cumprir. Em nome de Jesus, eu vou cumprir. Por quê? Primeiro, por conta da minha vista, como eu falei pra vocês. Segundo, gente, porque eu tô ficando exausta. Eu tô ficando cansada. E eu não tô tendo tempo nem de, como eu falei inicialmente, nem de criar novos projetos, de fazer coisas novas, de sair pra jantar com uma amiga, nada disso. Então, eu vou parar de trabalhar às 6. Pra eu parar de trabalhar às 6, eu preciso começar a trabalhar mais cedo, entenda? Então, por isso que esse reajuste aí do horário de acordar é importante. E a minha rotina da noite hoje, ela se divide muito, se fragmenta muito. Porque de terça-feira eu faço aula de flauta à noite, de quinta-feira eu faço aula de canto, de quarta-feira eu envio reiki e de sexta-feira, pelo menos uma vez por mês, e às vezes 2, eu viajo para São Paulo. Fico lá até segunda. Eu vou organizar isso da seguinte forma. A minha aula de flauta é das 7 às 8. Às 8 horas eu paro e eu tenho ali pelo menos até 11 horas da noite para fazer qualquer coisa, inclusive nada. A minha aula de canto começa às 8, então a mesma coisa. Eu consigo tomar banho, ela é presencial, então eu preciso me locomover até o professor. E aí eu volto para casa por volta de 9h30 e ainda tenho aí 1h30 para fazer qualquer coisa, inclusive nada também. E aí eu quero aproveitar esse período da noite, teria ali pelo menos 3 horas livres para fazer algumas coisas que eu tô negligenciando. São aula de inglês, aula de italiano, que eu já comecei a estudar várias vezes, já dou continuidade, paro, volto. Eu preciso pegar firme, ler. Eu já falei para vocês, eu vou ler novamente os mesmos livros que eu já li. Eu não vou ler novos livros nesse momento, porque dentro dos livros que eu já li, eu sei que já tenho tudo que eu preciso para ter esse desenvolvimento pessoal que eu preciso agora. Então eu não vou ficar buscando novas técnicas, novos conhecimentos. Eu vou reler alguns livros que eu sei que já me fizeram muito bem no passado, que me ajudaram a dar o primeiro salto quântico que eu dei. Eu vou voltar a ler esses livros, depois eu compartilho com vocês quais são eles. E eu preciso voltar a escrever diariamente. Por anos e anos da minha vida eu tive o hábito de escrever todos os dias. Escrever sobre o meu dia, escrever os meus sonhos. Quando eu digo sonho, eu digo literalmente sonho, né? Eu acordo e escrevo o que eu sonho. Escrever sobre o que eu quero realizar, como eu quero que seja o meu dia seguinte, como eu quero que seja o meu mês. Eu sempre escrevi muito, isso sempre foi muito bom para mim, tanto para o autoconhecimento, como para eu relaxar, é terapêutico para mim. E, inclusive, para eu manifestar as coisas que eu quero, a escrita sempre foi uma ferramenta. Ah, eu preciso tirar muitos minutos do dia para dar atenção para as minhas pequenas criaturas abomináveis. Vem aqui, criatura abominável. Isso. Fala. É. Claro, né, gente? Como eu falei, ter pelo menos um pouquinho de lazer na minha rotina, trazer alguns hobbies de volta. Eu tenho o hobby de fazer journal, inclusive quase tudo que vocês estão vendo aqui é suprimento para journal. Eu já não tô tendo tempo de fazer. Desenhar mais, eu tenho desenhado bastante para entregar meus trabalhos, para entregar as leituras de registros, mas não desenhar assim livremente, sabe? A própria escrita é um hobby que eu gosto muito. Assistir um episódio das séries que eu gosto. Tem várias séries que eu gosto muito e que eu meio que parei na metade quando eu comecei nessa rotina muito doida de trabalho. E, mais do que tudo, ter fim de semana livre.
Faz anos que eu não tenho fim de semana livre. Eu fico vendo vários conteúdos assim, super lindos, das pessoas gravando mensagens bonitas, falando coisas lindas, maravilhosas, em lugares lindos, sabe? Eu acho tão bonito, eu gosto de ver, assim, uma pessoa falando de prosperidade, por exemplo, estando num restaurante muito legal, estando num lugar bonito, eu gosto de ver, parece que todo esse visual, tudo é arquetípico, eu acho muito legal. E eu percebi que eu não gravo vídeos assim, por quê? Porque eu não saio de casa. Então eu preciso dos meus finais de semana livres, até para se eu for trabalhar, gravar conteúdo, sabe? E também para conhecer novos lugares, fazer novas coisas. Eu tô percebendo que eu não tô fazendo isso, que são coisas que eu sempre gostei de fazer. Eu entendo que eu passei por um período assim que eu precisei me solidificar e eu cresci muito profissionalmente e com isso a agenda lotou muito. Isso é muito bom, mas assim, eu preciso ter tempo para fazer outras coisas. E eu preciso ter tempo para esse desenvolvimento pessoal que eu sei que vai acontecer agora. É importante eu dizer para vocês, inclusive para mim, que tudo isso, esse remanejo da minha rotina, eu não vou fazer de uma vez. Tipo assim, amanhã eu vou começar a acordar 6h30 e deitar meia-noite e fazer isso, porque eu sei que se eu colocar tudo de uma vez, eu não vou sustentar. E eu também sei que eu vou precisar tirar alguns hábitos para encaixar outros. Então, eu vou fazer isso aos poucos. A minha meta é colocar um hábito novo ou uma coisinha nova assim na minha rotina por semana, pra eu ir aos pouquinhos me adaptando. Igual trocar água de aquário, que a gente não troca a água inteira, a gente sempre deixa um pouquinho da outra água para o peixe se adaptar. Eu tenho morro de dó de peixe no aquário, gente, eu nem sei porque eu falei isso. Claro que se você também sente que você precisa passar por essa transformação, vamos fazer isso juntas? Eu vou documentando isso, vou compartilhando com vocês e nós fazemos isso juntas, tá bom? Aqui eu vou fazer vídeos mais semanais, mas eu vou compartilhar essa rotina nova, esses hábitos novos, as dificuldades disso diariamente lá no meu Instagram. Então você encontra meu Instagram aqui na descrição. Se esse vídeo te ajudou, te inspirou em algum nível, de alguma forma, vamos fazer uma troca. Dá um like, curte, faz um comentário. Me conta se você sente que precisa mudar sua rotina também. Me conta se você tem alguma ideia, alguma técnica que você queira me ensinar e me ajudar nesse momento. Tudo que eu for fazendo aqui eu vou compartilhando com vocês também, tá bom? Um beijo!